A igreja de Corinto, problemática. Problemático. Problemática, né? Pô, os caras arrumaram problema na ceia, né? Porque assim, se ele 1 Coríntios 11, o que tinha? Tinha a ceia e a ceia do Senhor. Era o costume lá, né, das igrejas. Tinha uma confraternização antes da ceia do Senhor. Paulo trata isso lá. Quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. E se ajuntar para comer, a gente confunde. Bom, confunde não. Tem igreja que, não tô falando que é errado, tá? Que pega o pão e fica esperando por causa desse versículo. Só que você não se ajunta para comer a ceia. Você se reúne para celebrar. A ceia você não come, você celebra. Né? E aí Paulo vai tratar lá que quem tem fome come em casa. Por quê? Porque ali era só uma confraternização. O cara queria, por exemplo, você levava lá um frango assado, né? Eu levava uma costela. Esse frango assado, senhor, pelo amor de Deus, perde essa costela suculenta que eu trouxe. Fica a coisa. Não, mas era para confraternizar e tal. Tinha esses problemas. Tinha todos os dons, ausência de amor, porque Paulo escreve em 1 Coríntios 13, né? Você pode fazer barulho, ver anjo e tal, se você não tiver amor, não vale de nada. Mas era uma igreja que Paulo, na primeira carta, tratou um caso, os irmãos lá mandou, falou, nem dá bola pra esses caras aí. Entrega pra Satanás. Depois, na segunda carta, ele corrigiu, isso pra provar que Paulo não era o perfeito, né? Ele corrigiu, falou, não, irmãos, aquela carta lá que eu falei que era pra vocês dar umas pauladas nos irmãos lá, não, vocês dá moral pros irmãos, recebe eles aí, trata eles bem e tal. E aí Paulo trata disso. Mas são duas cartas importantíssimas pra se estudar, né? E ver o perfil da igreja, porque tem muito a ver com as igrejas de hoje também, a igreja de Corinto, né? Tem muitas igrejas ricas que não ajudam ninguém, que não contribuem com ninguém, e muitas igrejas pobres que são igrejas tipo a da Macedônia que nós falamos no começo, né? Que dão até empobrecer e tal. E Paulo, por ser uma igreja rica, ele fazia questão de não ser pesado a ninguém, né? Então, eu faço o termo, não quero ser pesado a ninguém. Né? Por quê? Porque Paulo acabou o ministério dele, embora os teólogos da prosperidade pregam que os apóstolos eram todos ricos, Paulo morava de aluguel, né? Morava de aluguel. Não morreu, não deixou herança pra ninguém. Pedro não tinha nem dinheiro pra dar esmola, né? O cara lá, irmão, Não tem prata nem ouro, né? eu só tenho Jesus, é o que eu posso dar pra você. Não tô dizendo que tem que ser pobre de maré, mas não tô dizendo isso. Porque a Bíblia também tem muita gente rica. Salomão, Jó, Abraão tornou-se homem rico, né? Embora a riqueza de Abraão foi dada por Deus, mas Abraão era meio estranho também, né? Abraão tinha escravo. Abraão tinha uns escravos na casa dele, quando a coisa pegou lá pro sobrinho dele, ele usou os escravos, né? 118 escravos, com pá, com enxada, com rastelo, foi lá, arrebentou com os reis e trouxe o parente dele de volta. Mas eram homens ricos. Isaac, depois Jacó, eram homens ricos. Então, na Bíblia tem muitos homens prósperos, ricos, né? não é contra a riqueza. Né? Não é contra a riqueza que nós estamos falando. Estamos falando que algumas coisas estão fugindo demais, cara. Tem pastor que tem salário de jogador de futebol, né? Aí. Salário maior do que um salário de um presidente da república, né? Né? Entendeu? Aí a gente tem que dar uma analisada, ver como é que tá esse negócio aí. Porque o que eu penso? Se o pastor é rico, ok. A membresia também tem que ser. Porque quando convém, não reflete. Isso. Porque, irmão, é só pensar. Nós temos um presidente analfabeto. O Brasil é um país de pessoas cultas? Não. Não. A maioria... A maioria é analfabeta. É bom manter os analfabetos, porque você pode manipulá-los. O princípio da liderança, a verdadeira liderança, ela não manipula, ela inspira. A liderança tem que inspirar, não pode manipular. Se manipula, não é liderança, é uma ditadura, é qualquer outra coisa, menos liderança. O que nós temos no Brasil não é um líder, nós temos um ditador no Brasil, ou vários ditadores. Né? Ou nós temos o anticristo, que é Alexandre de Moraes, e o Lula, que é a besta. A besta é um animal que não tem tirocínio, é guiado por alguém, que é o Lula. A besta do Apocalipse 13. Tá tudo certinho. Apocalipse 13, a besta, Lula, tudo ali, tudo batendo, tudo certinho ali. Então, nós temos o quê? Um presidente que falou esses dias que o povo pobre não tem que estudar. Que pobre não tem que ir no banco. Por quê? E falou também que se esse povo estudar, acabou. Acabou. Se abrir a mente, acaba, né? Acabou. Se ficar inteligente... Então você entende que vamos trazer para o nosso lado agora, se os cristãos estudarem, eles nunca mais serão manipulados por Malaquias 3:10.
Se você não devolver o dízimo, tem um gafanhoto. E o dinheiro do dízimo você não der, vai virar remédio, vai virar carro com documento atrasado, pneu. É tudo mentira, irmão. Mas quem não devolve o dízimo é infiel. Não, é infiel, Fábio, é infiel. Mas não tem isso. Cara, não tem esse negócio de gafanhoto. Onde que tem? Não vamos ter, mas... E aonde que inventaram na Bíblia? Aonde que inventaram? Tem um tipo de demônio que só sai com o dízimo. Não tem base. Mas há uma bênção para a vida daquele que é dizimista. Há uma bênção, sim, querido. O que tem lá em Malaquias 6:10 é uma ordem, um desafio, tá? Tem uma ordem e um desafio. Trazei todos na casa do tesouro, uma ordem. Desafio, faça a prova de mim. Se eu não vos abrir dos céus, o que Deus está tratando ali? Se você me honra, eu vou te honrar. Agora eu não posso pegar Malaquias 6:10 e chamar ninguém de ladrão. Porque o contexto histórico não é esse. Os gafanhotos, tem gafanhoto lá? Tem migrador, destruidor, blá, 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 mas é gafanhoto literal, lá. Porque eram 3 maneiras de Deus punir Israel. Como? Espada, peste e fome. Mas esses bichos não se transliteram de forma espiritual também? Não. Para assolar a vida daqueles que são infiéis para com Deus? Não vem com essa conversa de que você com devolve o dízimo, você vai gastar o dinheiro na farmácia. Cara, você está amaldiçoando as pessoas. Você está querendo amaldiçoar as pessoas. Mas é fato, tem gente que às vezes não devolve o dízimo, carro quebra, gasta dinheiro na farmácia, o dinheiro que era do dízimo, que era para devolver para casa do Senhor, eles acabam gastando em coisas que começam a dar errado na vida do cara. Mas o dinheiro do dízimo é mal administrado também na igreja? Responde para mim. Você que é uma pessoa safa, como diz o povo. Responde a mim a diferença de dízimo e de oferta. O dízimo é a primícia, né? Não sei. Não me pergunte, responda. O dízimo é primícia. É a primícia de tudo aquilo que você tem. Para que é usado o dízimo? O dízimo geralmente é para oferta sacerdotal, é como se fosse um salário sacerdotal, serve como salário pastoral e também para a manutenção do templo, não? Tá. Para que serve a oferta? A oferta vai servir também para a manutenção do templo. Não é. O dízimo é para... o tabernáculo de Moisés foi feito com o quê? Com dízimo ou com oferta? O tabernáculo? É. Foi com o dízimo, né? Não, com oferta. Você precisa ler o texto. Onde está o texto? Êxodo 38, 39, 40. Foi com oferta. O dízimo nunca foi usado para construir igreja. Dízimo é para mantimento, oferta é para manutenção. O templo de Salomão, que era Davi, é Salomão que ele ficou, foi feito com o quê? Com dízimo ou com oferta? Oferta. Então pronto. E por que está... eles defendem tanta ideia do dízimo, mas eles não sabem nem para que serve o dízimo. Dízimo é mantimento, oferta é manutenção. O dízimo vai ser mantimento porque é mensal, né? Não. Você recebe mensal. O dízimo vai ser mantimento, porque dízimo era pra quê? Era pra sustentar quem? Sacerdotes, a tribo de Levi. Tá, hoje tem tribo de Levi? Não. Esse dia eu tava num culto e ele falou assim, pastor, essa aqui é levita. Aí, pastor, eu sou levita. Então levita aí pra mim ver, irmão. Levita? Mas isso é muito chato, velho. É só uma expressão, uma colocação, as pessoas entendem. Mas eu acho legal. Levita, irmã? Ela falou, como assim, pastor? A irmã não é levita? A irmã é da tribo de Levi? Não sou. Então a irmã não é levita. Deixa a irmã ser levita. Eu tô brincando, tô enchendo o saco. Tô ensinando pra vocês. Mas é legal, né? Levita é irmã não levitou, não. O que acontece? Então, assim, era para uma tribo que tinha uma maldição. Se quiser colocar o texto, você pode colocar. Tinha a maldição dada por Jacó a Simeão e Levi. Coloca o texto aqui. Faz um favor, Léo. Acho que é as bênçãos de Jacó. É Gênesis 49? Gênesis 49. Coloca aqui o texto. Por favor, Léo. Que libera as bênçãos para Gad. Então, pessoal. Ele abençoa... pode colocar Gênesis. Ele abençoa quem? José. Os 2 filhos de José. Manassés e porque aí não é 12 tribos, é 13. Né? Porque os filhos de José entram como tribo. Mas ele... Quer ver, ó? Vai. Aqui, ó. Nossa, chego na cara aqui, ó. Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e a bel prazer aleijaram bois, cortando-lhe o tendão. Maldita seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Ó, tá vendo a palavra de maldição que os caras recebem? Sim. Simeão, você não vai ouvir falar de Simeão. Mas você vai ouvir falar de Levi, ó. A espada dele
São armas de violência. Só que ele, o que ele fez? O que Simeão fez? Depois leia o texto. Não tô inventando, não. O que ele fez? A mesma espada que ele usou pra matar o rapaz lá que estuprou a irmã e depois, sei lá, né, pediu, casou, aquela coisa toda. A mesma espada ele usou pra matar os idólatras. Porque da tribo de Levi, a única tribo que não adorou o bezerro de ouro. Mas quem não adorou? Então, riscou. Quem não adorou, passa pro lado de cá. Foi. Mata eles. Ele usou a espada. Que eu não entro no conselho deles. Nenhuma das tribos entrava no Santíssimo. Só a tribo de Levi. Nem participa da sua assembleia. Nenhuma tribo participava da assembleia. Só quem participava da glória era a tribo de Levi. Mataram bois, mataram homens e a seu bem. Só quem pegava os bois, os bezerros, né, para sacrificar, era a tribo de Levi. Ele conseguiu, com a graça de Deus, transformar a maldição que o pai colocou sobre ele em bênção. Ele ficou sem terra, ficou sem posse nenhuma. Mas as outras tribos trabalhavam para ele. E ele trabalhava no templo. E não era só levita para ficar tocando, não. Eles cuidavam do templo, ornamento do templo, tudo do templo. O tecido do templo, limpeza do templo. Tudo. E quando Davi assumiu, ficou pior. Aspas, né? Porque era 24 horas de culto. Davi instituiu 842 levitas sobre a batuta de Jedutum para cantar 24 horas. Os pastores querem receber dinheiro da igreja hoje, mas que é só dirigir culto. Eles não querem ir no hospital visitar, eles não querem ir na cadeia visitar. Ué, quer salário, vai trabalhar, ué. Aí no hospital visitar, vai na casa das irmãs visitar os ovos, as viúvas. Não, aí quer subir no púlpito, chamar os irmãos de ladrão, sendo que os ladrões que Malaquias 6:10 fala não era o povo, eram os sacerdotes, né? Eram os sacerdotes. Então Malaquias 10 tem que voltar lá e virar, quando o senhor for ler Malaquias 6:10, fala pros caras que estão sentados atrás de você e ler com espelho Malaquias 6:10, porque se é ladrão, não é o povo. E se o dízimo não é usado para mantimento, é usado para manutenção, então é desvio. É roubo. Ou não? Acredito que não. Não? Ué, não. Se você tem o dinheiro para gastar na educação e você gasta na saúde, você fez o que com o dinheiro? Não, responda a pergunta. Vou fazer igual o pastor Israel. Não, responda a pergunta. Eu vou responder. Eu vou responder. Se entrou o dinheiro tá no caixa e tá precisando de manutenção na igreja, você pode pegar o dinheiro do caixa e... Não. Porque às vezes não tem oferta. Não, mas não tem oferta por quê? Não tem oferta pra manter. Às vezes os irmãos são fiéis nos dízimos, mas não são tão voluntários. Sabe por quê? Porque eles priorizam o dízimo. Ao ensinar, eles não priorizam oferta. Oferta alçada, eles não priorizam oferta. Eles priorizam duas coisas nas igrejas. Principalmente o povo que revela. Esses caras que andam aí, esses profetas de meia pataca que tem por aí, que fica revelando, eles priorizam duas coisas. Os profetas priorizam uma coisa: foto. Eles fazem 3 dias de campanha, passa o envelope, entrega aquelas revelações mequetretas, que não é revelação, é adivinhação. E adivinhar é normal. Se você é um cara que ele adivinha seu CPF. E ele adivinha a conta que você tem que pagar amanhã. Ele só não tem poder para dizer que Deus vai prover o dinheiro para você pagar a conta. Mas ele adivinha que você tem uma conta. Agora, adivinhar e pagar a conta é outra conversa. Então eles trazem voto. E os pastores, a pretexto do que eles pensam, eles falam mais de dízimo do que de oferta. Por quê? Dízimo é porcentagem, oferta é voluntário. Davi diz, quem está disposto a ofertar voluntariamente? Mas Davi falou sobre dízimo. Moisés falou sobre dízimo. É que quando é para a igreja, você não precisa tirar. Você fala. E o povo traz voluntariamente. Agora, quando é para fazer errado, você faz igual Arão fez. Tira, manda tirar. Tira os brincos, você força o povo. Você faz aqui. Sabe? Então assim, cara, por que tem pouco dízimo? Ou por que tem muitos dízimos e poucas ofertas? Porque ninguém ensina sobre oferta. Aonde que a bênção maior está? No dízimo ou na oferta? Na oferta, aspas, né? Na oferta. Porque é semente. Com o Senhor, porque é semente. Uhum. Aí que ele fala, você que não tem, e você vai ser... Não, aí é outra besteira para consolar os irmãos que não tem. Olha, irmão, você que não tem, Deus vai te abençoar do mesmo jeito. Não vai. Léo, por favor, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Então, quem não tem, Deus não abençoa do mesmo jeito? Abençoa. Mas não com a bênção de quem ofertou. 12 e 8. 8 e 12? 12 e 8? 8 e 12, eu acho. 8 e 12. Põe 8, se não for... 8 e 12, se não for é 12 e 8. É, se a minha mente não falhar. Que às vezes falha, e tá falhando bastante. Ainda mais que eu não dormi essa noite. Então assim, ó, o que a gente precisa ensinar pro povo é assim, ó, dízimo, mantimento.
Ah, mas a igreja primitiva, porque os que são contra, defendem o quê? A igreja primitiva não fala de dízimo. Ué, se os caras davam 100%, vai falar de 10%? Ó, cadê? Ó, olha o princípio da oferta. Porque se a prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Então, ou seja, se você tem uma bênção sobre quem devolve o dízimo. A oferta, desculpa. Por quê? Não é uma semente? Sim. Então, Deus é justo? Sim. Então, se eu não semeio, eu posso ter a mesma bênção que o irmão que semeou? Não. Mas eu terei uma bênção. Não tô dizendo que Deus não dá bênção. Ah, então no teu oferta nunca vou ser abençoado. Vai. Mas quando você semeia... Porque há prontidão. A prontidão, a contribuição é aceitável. Observe que tem que ter prontidão. Outras traduções dizem que tem que ter boa fé. Então, eu não tenho... Ninguém tem poder de estipular o valor da minha oferta. Porque eu preciso ter prontidão. E aí a contribuição é de acordo com aquilo que alguém tem. 10 irmãos com 1000. Não. Não. O irmão dá o que ele tem. De acordo com o que ele tem. Se você não tem, empresta de alguém. Não empresta. Não empresta. Por quê? Qual que era a ideia da oferta no Antigo Testamento? Quando você tem uma rolinha, você não tem um bezerro, um novilho? Não, traz uma rolinha. Voluntariedade. Voluntariedade. Porque o valor, porque o que acontece hoje? A igreja que eu digo, a liderança, olha o quê? O ofertante. Não, desculpa, eles olha a oferta. O valor da oferta. Quanto que o Fábio deu aí? Fica de olho no Fábio, hein? Um grande obreiro. Como que Deus olha? E viu Deus Abel e a sua oferta. Viu Deus Caim e a sua oferta. E Jesus, dentro dos homens deitarem a oferta, viu a viúva e a oferta. Não, os caras vêem a sua oferta. Eles deu o ofertante. Meu Deus, o Carlos Eduardo. Foi o Carlos Eduardo que deu isso aqui? É meu pai do céu. E agora, e uma coisa também que, desculpa, né? Você devolve dízimo. Tem uma lista na parede da igreja, os caras que devolvem dízimo. E tem igreja que os caras lêem o nome do cara. Dizimaram nessa... Hã? E o texto de Jesus lá, de Mateus 6? O que fizer a direita e a esquerda não precisa saber. É pra constranger os outros a fazerem? É pra constranger os que não devolvem dízimo? Tá vendo, irmão? Se eu não li o seu nome esse mês... Ah, o Fábio, você viu? O Fábio não deu nada esse mês. Não deu nada. Mas será que o povo presta atenção nisso? Eu acho que não. Você não conhece crente, não? Será que o povo fica todo culto lá, vendo, nesse mês não citou o nome de fulano? Você acha que eu num culto lá desse aí, congregando numa igreja, o cara nunca cita a cara de Eduardo Correia? Ai, sim. Eduardo não devolve dízimo? Irmão, quando eu devolvo dízimo, nem nome coloco. Não precisa colocar nome. Tá lá, coloco lá, faço pelo Pix e tal. Tá feito. Ai, o Pix dízimo? Não, tá lá. Quem tem que saber? É Deus. Como também... Se é pra Deus, é Deus que tem que saber. Entendeu? Agora, como a gente não pode criar uma regra também, que o cara que não devolve dízimo, igual não pode receber oração, ou o cara que tá na igreja congregando, ele não tem que saber o que é feito, ele não tem que saber. Calma aí, cara. Calma aí. Se todo mundo nesse país, pelo menos deveria, presta satisfação de tudo, não tem um portal da transparência, as igrejas na Inglaterra, tá lá. Você quer saber quanto entra na sua igreja, na Inglaterra? Igreja Pentecostal, Giane e Fábio. Quantas libras? Sim, tá lá. Por que não pode expor? Por que a igreja, que supostamente é uma entidade filantrópica, não paga imposto? Eu acredito que isso daria até mais credibilidade. É lógico. É transparente. Por que a igreja... Mostrando o salário do pastor, mostrando... Por que a igreja não paga imposto? Porque é uma entidade filantrópica. Ajuda quem? Quantas creches tem? Quantos asilos? Cuida de quantos órfãos e quantas viúvas? Se você quer se formar em teologia, presta bem atenção nesse recado. Você já sabe que a Faculdade Teológica Bethesda, a FTB, tem os melhores preços e os maiores diferenciais para a sua formação. Aqui você tem audiobook, aqui você tem mentoria teológica comigo todos os meses, aqui você tem tutoria, acompanhamento, plantão tira dúvidas, estágio supervisionado e até debates como matéria dentro de cada disciplina. Agora tem uma novidade para 2026 que é o material formato universitário. Olha que facilidade que ficou para você estudar agora. Esse é o nível fundamental em teologia com 20 disciplinas. Esse é o nível intermediário em teologia com mais 16 disciplinas, fazendo 36. E esse é o último nível, o nível avançado em teologia com mais 20 disciplinas, totalizando 56 disciplinas para a sua formação. Agora, presta atenção nessa oportunidade
que o Eu Acredito Podcast, em parceria com a FTB, está trazendo para você. Agora você faz o curso Fundamental em Teologia pagando apenas R$ 69,00 por mês. Agora não é só isso. O curso Fundamental tem 18 meses de duração, são 3 semestres, mas você paga apenas 2 semestres. E um semestre deixa com a gente. Você paga 12 parcelas de 69, o material didático já está incluso, todos os diferenciais também, e você fica 6 meses. O último semestre você não paga nada. E se você quer a formação completa, aí nós estamos falando de 4 anos de curso. Aí a promoção aumenta. Ao invés de pagar 4 anos, que é o que todo mundo faz, você paga somente o primeiro e fica 3 anos sem pagar. Se você quer só o nível fundamental, o valor é R$ 69 por mês, você paga 12 e não paga mais nada. Agora, se você quer o fundamental, o intermediário e o nível avançado em teologia, todos esses 3 níveis, 3 certificados, o valor é R$ 179,00, você paga só 12 mensalidades no cartão e não paga mais nada. São 3 anos estudando de graça. E para fazer a sua inscrição, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e completar. Escolha qual você quer, se é o fundamental ou se você quer os 3 níveis de uma vez, por 4 anos de conteúdo, de curso, de formação, são 3 certificados, material didático incluso, audiobook, mentoria teológica, acesso à plataforma, acesso ao credencial de aluno que dá desconto até no cinema, certificação no final, tudo isso e muito mais, pagando apenas 12 parcelas, 12 mensalidades, e o valor é só R$ 179,00. Clique no link que está disponível aqui e venha crescer na fé junto com a gente. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados.